Então, nós estamos chegando ao final da nossa primeira live, e aí eu vou deixar essa equação para vocês. Primeiro, verificar se ela é exata. A primeira coisa que você vai fazer. É exata? Ela é exata? Bom, então você vai ter que fazer a derivada em x ser igual à derivada em y. Ou seja, este vivente aqui você vai fazer a derivada em y trocada, né? E esse vivente a derivada em x trocada. Se for igual, exato. Então, segundo passo, a integração. Então, fazer a integração em x e fazer a integração em y. Então, esse daqui, se ela for exata, integra em x. Esse aqui integra em y. E aí, depois, juntar. Certo? Então, esse o trabalhinho que eu deixo para vocês fazerem nesses 20 minutinhos. Né? Então, a gente tem agora 20 minutinhos, 8h20. Nós, então, retornamos para a segunda live. Então, é a hora de printar. Se alguém gostou desse esqueminha que eu fiz e quer printar, printe agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, stop. Ok? Vamos ver aqui. Tcharará, tcharará, tcharará. Tá. Beleza. Então, é 8h20. Então, para fazer essa verificação de exato, eu pego, faço a derivada em relação a... Aqui é x, então eu faço a derivada em relação a y. X mais seno de y. Então, se eu vou fazer a derivada em relação a y, a minha derivada em relação a y de x, isso é zero. Mais a derivada em relação a y do seno de y, bom, isso aqui é cosseno de y, certo? Que é o que aparecia aqui antes, né? Que eu tinha apresentado aqui antes para vocês. Agora, se eu for pegar a segunda parcela, for calcular, agora sim, a derivada em x, mas aqui é y. Lembrando lá, no começo da aula, que tem que ser cruzada. Então, se eu for fazer a derivada agora em relação a x, né, o que acontece? Né? O cosseno de y, ou seja, ele depende só de y. Então, ele é uma constante e pode sair para fora da derivada. Então, fica a derivada de x em relação a x, menos a derivada em relação a x de 2y. Bom, a derivada em relação a x de 2y é zero. A derivada de x em relação a x é 1. Portanto, sobrou apenas cosseno y. Então, o que nós verificamos? Que as duas derivadas, elas são iguais. Né? Só vai aparecer aqui. As duas derivadas, elas são iguais. Dessa forma, eu posso concluir que minha equação é exata. Então, fiz a derivada em y, né? Aqui eu fiz a derivada em x. Verifiquei que elas são iguais, então a equação é exata. O que eu faço com a equação exata? Como eu sei que a minha equação ela é exata, eu vou integrar. Tá? Verificar que é exata. Feito. Descobri que ela é exata. Então, eu vou pegar essa parcela e vou integrar em... Agora sim, eu vou integrar em x. Se eu for integrar em x, o que vai acontecer? Bom, a integral de x dx mais a integral de seno de y dx. Bom, a integral de x em x é x ao quadrado sobre 2, mais a integral de seno de y. Bom, o seno de y ele é uma constante, né? Vai ficar integral de dx, né? Ou seja, ela pode sair para fora. Isso aqui, né, indica que eu posso, né, ter simplesmente x seno de y mais, né, vou usar o padrão C, mais c de x.
C de y, né? Ou seja, esse C pode ser uma função que depende apenas de y, certo? Então, se eu fizer a derivada em x, vai ter que dar o mesmo, vai ter que dar isso aqui. Se eu faço a derivada em x, eu volto para o início. Isso indica que eu estou no caminho certo. Pois bem, então feita a derivada feita a integral em x, né? Então tá. Beleza. Feita a integral em x, agora temos que fazer a integral em y. Então a minha integral em y vai ficar x cosseno de y dy. Bom, o x é constante, saiu para fora da integral, eu só vou fazer a integral em y. Ou seja, vai ficar x, a integral de cosseno é seno y mais uma constante que depende só de x. Então, se eu derivo isso aqui em y, tem que dar exatamente isso aqui. Ah, professor, não deu exatamente aquilo ali. Ora, né? Não deu porque o que acontece? Né? Ela deu só essa primeira parte aqui. Ela ficou faltando essa parte aqui. E essa parte aqui... Ah, não, eu não contei aquela parte, né, gente? É isso aí. Como é que vai ter que dar aquela parte ali? O professor não contou ela, né? Cadê a contabilidade do senhor? Então, integral de x cosseno de y, agora sim, menos 2y. E agora vai. dy. Então, o que acontece? A gente já viu que isso aqui é x seno de y, menos 2y ao quadrado, que divide 2, mais uma função que depende só de x. Isso aqui, então, vai ficar x seno de y, menos este simplifica esse, y ao quadrado, uma função que depende só de x. O que nós verificamos aqui, né, gente? Nós verificamos que agora, se eu fizer a derivada ao contrário, né, se eu for lá e derivar o processo, eu vou ficar com x cosseno de y menos 2y. E derivo isso aqui em y, isso aqui vai dar 0. Ok. Né? Esses caminhos de volta, não precisa fazer. Eu só estou fazendo aqui para justificar a integração. E também vocês viram, né, que nessa hora de fazer essa justificativa, eu descobri que eu tinha feito, eu não tinha contado esse menos 2y, né? Então, pode ser um padrão para você se organizar. Enfim, aí é a organização de vocês. Bom, então, chegamos aqui. Né? Então, aí nós vamos escrever a solução. Quando eu digo eu vou escrever a solução, eu vou reorganizar isso, né? Então, quando eu vou reorganizar, o que eu tenho? Que a minha solução final, o z, vai pegar isso aqui, né? Vai pegar o x ao quadrado, né? Vai pegar o x mais seno de y, ele acompanha as duas, mais o y, mais não, menos o y ao quadrado, né? Menos o y ao quadrado. Né? E é isso. Então, a gente pode ver o seguinte, que na primeira integração, sobrava uma função só em y. Tem uma função só em y, o y ao quadrado. Aqui eu botei, né, é costume. Aqui sobrava uma função só em x. Tem uma função só em x. Né? E aqui tem uma função no meio de x e y. Então, a minha solução geral, né? Minha solução geral é essa aqui. Aqui eu errei, aqui é x, não é? Então, dessa maneira, né? Se eu for... Fale. Volta um pouquinho, por favor. Passa para frente.
Aí, só para entender uma coisa, então, quando eu vou fazer a união delas, tudo que está repetido de uma para outra, eu não preciso, não faço soma, não coloco nada, Não é soma, é só... mantenho. Isso, exatamente. Tá, então tudo que eu tenho dobrado ali é o que vai se manter, o que não tem é o que eu vou pegar de uma, pegar de outra para montar Isso, toda ela. exatamente Beleza. isso. Exatamente isso. Tá? Então, aqui eu tenho... Então, opa. Aqui eu tenho a minha solução... Eita, nós. É que eu acho que o meu mouse ele tá com uma coisinha quebrada. Foi. Então, aqui eu tenho a minha solução geral, né? Daí, aqui eu pego o meu C, ou o Z, tanto faz, e eu vou atribuindo valores e vou obtendo curvas, né? Então, aqui eu tenho algumas curvas da minha solução geral, né? Eu simplesmente botei no GeoGebra elas, no lugar do C eu botei um número que veio na minha cabeça. Qualquer número que eu colocar ali para o C vai estar correto, né? Que é uma solução geral. E eu obtive essas curvas. Essa solução aqui é um exemplo de expressão implícita. Nessa expressão aqui, eu não consigo isolar o y, também não consigo isolar o x. Não consigo isolar ninguém aqui. E o que a gente faz? Nada. Continua nessa. Certo? Não dá para isolar o x, não dá para isolar o y. Deixamos assim. E o GeoGebra, mesmo assim, continua fazendo o gráfico. Certo? Bom, como nós vamos trabalhar com uma equação nesse formato? Uma equação, um formato parecido com o que a gente já tinha trabalhado anteriormente. E aqui, claramente, a gente vê que a gente não consegue separar variável nenhuma, né? Primeiro que aqui eu tenho um x e um y que estão no exponencial, isso aqui é uma loucura. Não tem condições de isolar nada. Não tem condições de fazer separação de variável, não tem condições de nada. Então, vamos primeiro... Vamos ver o que dá para fazer. Eu peguei o y' e escrevi na forma usual, dy dx. Né? Meu x é variável independente. Então, o que acontece? Eu peguei o dx, passei para o outro lado, como se fosse fazer a separação de variáveis, e o que está no denominador eu passei para cá. Então, simplesmente fiz esse x. Fiz isso aqui. Né? Beleza. Multipliquei em cruz. E aí, eu peguei o que estava do meu lado. Deixa eu ver aqui. Eu peguei o que estava do meu lado esquerdo, passei para o lado direito. E aí eu fiz aqui fiz umas coisinhas meio que de propósito, né? O que acontece? O que acontece? Só fazer uma coisa. Né? O que eu fiz? Eu peguei o 2 mais y, que é na xy, dx. E aí eu peguei tudo isso aqui e passei para o outro lado. Quando eu passei isso para o outro lado, isso aqui ficou menos 2y menos x e na xy dy. E isso tudo é igual a zero. Ah, professor, o menos aqui pode deixar assim? Pode, não tem problema, mas eu não gosto de deixar um menos ali. Então, eu fiz o seguinte, y e na xy dx, botei o mais. Esse menos passou para dentro. Menos 2y, e esse menos passou para dentro. Na mesma, né? Então, o que aparece aqui? O que vai aparecer ali? Apareceu isso aqui, né? Botei nesse formato, que é um formato mais, assim, né? Mais comercialmente aceitável. Tá? Beleza. Feito isso, o que nós temos que verificar? Agora, verificar se ela é exata. Então, a pergunta é, a equação é exata? Para verificar se ela é exata, eu vou pegar essa parcela e vou fazer a derivada em relação a
y. Então, a derivada em relação a y, de 2 mais y e na xy, vai ser quanto? Bom, a derivada de 2 é 0. Aqui eu vou ter que fazer aquela historinha da regra do produto, né? Se eu tenho a derivada de uma f vezes uma g, eu tenho a f vezes a derivada da g, mais a g... Opa, estou fazendo o contrário. Tá certo, mas eu vou escrever na forma usual. Ou melhor, tá certo, mas eu vou escrever na forma comercial. Derivada da f vezes a g, mais a f vezes a derivada da g. Então, a minha f é o y, então a derivada de y em relação a y é 1, vezes o exponencial. Mais a derivada, aí eu mantenho o y e faço a derivada em relação a y. Fazendo a derivada em relação a y, tenho e na xy, vezes a derivada em relação a y do expoente. Isso vai dar quanto? Vai dar e na xy, isso aqui é um igual, mais a derivada em relação a y vai ser x e na xy. Esta aqui é a derivada em relação a x. A derivada em relação a y. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer a derivada em relação a x, né? O oposto. Então, desta maneira, o que nós temos? A derivada em relação a x, x é na xy, menos 2y. Mesma coisa, né? Começamos aqui com a regra do produto. Eu vou derivar o x em x é 1, vezes e na xy, mais o x vezes e na xy, vezes a derivada em x de xy, aí menos derivada de 2y em relação a x é 0. Então, sobrou aqui e na xy, mais x e na xy, vezes essa derivada aqui. Aqui eu tenho um erro aqui em cima, já vou voltar para cá. Vezes essa derivada, e essa derivada aqui em x é y, ou seja, mais xy e na xy. Qual é o erro que eu cometi na primeira derivada? Cometi um erro na primeira derivada. Tá? O erro da primeira derivada é que eu esqueci de escrever esse y aqui, né? Esse y estava aqui, e também tinha que continuar aqui. E aí, o que nós verificamos? Verificamos que isto aqui, essa derivada em relação a y, é exatamente igual à derivada em relação a x. Olha só. Se elas são exatamente iguais, então a equação é exata. Se a equação é exata, então nós podemos fazer a integração. A professora, ela sempre vai ser exata? Não. Eu estou pegando exemplos bonitinhos, exemplos queridos, que elas dão exatos. Ah, mas pode acontecer? Pode. Nós já vamos fazer um. Por exemplo, aquelas equações lindas de circuitos elétricos, nenhuma delas é exata. Nós vamos precisar, já vou formar, daqui a pouco eu falo do que a gente precisa para resolver aqui. Tá. Verificamos que ela é exata. Tcharam. Tcharam. Isso aqui a gente já fez. Né? É exata. Visto isso, nós vamos para a integração. Bom, para a integração, o que vai acontecer? Né? Então, vou fazer z igual a integral de 2 mais y e na xy dx. Então, na hora de fazer a integração, eu vou integrar na variável indicada pela derivada, né, dx. Então, vai ser quanto? Bom, a integral de 2 é... A integral de 2 dx vai ser 2x. Mas, agora aqui vem a seguinte situação. Como eu vou integrar y e na xy dy? Então, vou vir aqui, vou pegar uma corzinha. Então, vamos lá para a nossa linda tabela de integração. Integral de e na u du é e na u mais c. Então,
Se eu disser que aqui é U, né? Então, meu U é XY. O que vai ser meu DU? A derivada em relação a derivada em relação a x, né? Estou fazendo a derivada em relação a x, tem que ter a derivada em relação a x. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x, vai sobrar quanto? Vai sobrar y dx. Mas nós temos o y dx lá dentro, não temos? Eu poderia reorganizar como e na xy, y dx. E aí, o que nós temos? Que isso aqui, meu u, e isso daqui é quem? É meu du. Então, eu poderia reescrever e na u, du. Né? E a integral de e na u du é e na u. E quem é meu e na u? É xy. Então, quando eu resolvo a integral de y e na xy, eu tenho e na xy. Olha só que lindo. Tá? Então, professor, mas eu resolvi de outra forma. Eu botei o y para fora, melhor, ficou 1 sobre y. Aí ficou a integral de e na xy dx. Como eu vi que o meu u era xy, a derivada ia ser... O problema aqui é espaço. Aí no espaço eu tenho duas barras, você só tem uma, eu tenho duas. Então, aqui eu tenho xy, a minha derivada, meu u é xy, a derivada y dy. Então, eu vou colocar um y aqui e 1 sobre y lá fora, corta, sobrou e na xy. Também dá para fazer assim, né? Pode ser mais direto. Aqui eu fiz o passo a passo lá do cálculo 2. Bom, você vê, não é só saber botar as coisas no seu devido lugar. Tá, feita a derivada em, melhor, a integral em x, vamos fazer a integral em y. A integral em y, o que eu tenho? Eu vou pegar x e na xy menos 2y dy. Para integrar em y. Bom, a novela aqui é a mesma coisa, só que integrando em y. Ou seja, isso aqui vai ficar na xy. Vai dar o mesmo resultado. Menos 2y ao quadrado sobre 2. Mais uma função que vai depender apenas de x. Dessa maneira, simplifiquei isso com esse. Vou sobrar aí na xy menos y ao quadrado mais uma função que depende apenas de x. O que nós verificamos? Que a solução agora, né, vai ser quem? Vou escrever ela aqui em cima. A minha solução vai ser 2x mais o e na xy menos, né, esse menos não é expoente, aí lá em cima, menos y ao quadrado. E aqui eu coloquei, todo mundo que apareceu, né? Tem x ao quadrado, ou melhor, tem x, 2x, está aqui. Tem na xy, está aqui. Tem o menos y ao quadrado, está ali. Ok. Está tudo, né? Quando eu integrei aqui, apareceu uma função em y. Está aqui uma função só em y. Quando eu integrei isso aqui, tinha que aparecer uma função só em x. Ok, tem uma função só em x. Está feito. Se eu fizer as derivadas, se eu pegar isso aqui e derivar em x, vai ter que voltar para lá. Se eu fizer isso aqui a derivada em y, vai voltar para cá. Está tudo fechando. Faltou a constante. Boa observação. Onde é que está a constante aqui nessa solução? Então eu apago aqui. Pegando quadros, tu vai pensando. A constante é o z, tá? O z, ele é a constante. Né? Que a gente volta para a premissa lá do primeiro segundo slide. O z é um valor constante. Então, eu resolvi chamar de z, mas no final das contas eu poderia ter colocado c aqui. Quando eu faço o gráfico, eu coloco c. Pode ser z?
o nome da constante, a constante é teu filho. O filho a gente põe o nome que a gente quiser, né? Eu botei C de Celso, porque fiz uma homenagem a mim mesmo. Então, enfim, pode botar Z de, sei lá, né? Mas o Z eu coloquei ali para retomar aquela ideia inicial lá do primeiro slide, que o Z é fixo, o Z é constante, certo? Quer dizer, isso que é a ideia dessas equações diferenciais é que, como eu estou trabalhando num Z constante, né? Então, para cada... Isso quer dizer, por exemplo, vamos ver aqui, essa vermelhinha aqui, né? Deixa eu ver. A verde que é o -8. Essa verde aqui, que eu peguei o -8, quer dizer que em cima dessa verde, eu tenho uma função tal que o Z é -8. Tá? O Z é fixo e vale -8. Certo? Como nessa azulzinha aqui deve ser -1. Então, o Z é fixo e vale -1. Então, aqui a gente vê que a gente tem... Aqui também eu tenho um outro exemplo de uma expressão, uma função implícita, ou seja, eu não consigo isolar x, eu não consigo isolar y, não há nada que eu possa fazer, nada que a gente consiga fazer que consiga isolar tanto x quanto y. Então, ela é uma função implícita e ela gera umas curvas estranhas, assim, tá? Mas não é problema. O GeoGebra consegue fazer o gráfico. Se a gente quiser calcular a derivada num ponto, a gente consegue. Enfim. Vamos fazer um problema agora com solução particular. Como nós falamos bastante de solução geral, então agora nós vamos ver algum problema com solução particular, para determinar o C, ou o Z. Tá? A gente tem que determinar ele. Então, estamos aqui. De novo, eu apresentei uma equação diferencial que ela não está no formato mais amistoso, né? Então, eu vou escrever na forma usual, dy dx, menos 2x, né? Menos 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Vou fazer a multiplicação em cruz. E aí nós temos isso aqui. E, de novo, brincando com os sinais, né? Eu passo 2x para o outro lado e eu tenho, né, a equação nesse formato. Né? Sempre no formato mxy, é uma função que depende de x e y, dx, mais uma função que depende de x e y, dy, igual a zero. Então, a questão é verificar se é exato. Então, como é que eu vou fazer para verificar se é exato? Então, eu vou fazer a derivação cruzada. Então, vamos lá. A derivação em relação a y. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Então, derivando isso aqui em relação a y, eu tenho 2x. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a x. Então, se eu for fazer a derivada em relação a x, de 1 mais x ao quadrado, isso aqui dá 2x. Ok. É exato. Bom, vamos verificar se ela é exata. Agora, bom, verificado que ela é exata, vamos fazer a integração. Tá? Beleza. Tarará, tarará, 2x. Verificamos que ela é exata. Tá? Beleza. Então, agora, verificado que ela é exata, nós vamos fazer a integração. Então, de novo, começo com z igual a integral de quem? 2xy, eu vou integrar em x. Bom, então eu estou integrando em x e y é constante. Então vai ficar 2x ao quadrado sobre 2 vezes y, mais a nossa constante, que pode depender de y. Então, simplificou, x ao quadrado y, mais a nossa constante, que pode depender de y. Tá. Agora eu vou fazer z, a integral de 1 mais x ao quadrado dy. Então, a integral
né? Poderia fazer 1 dy mais x ao quadrado dy. Bom, a integral de 1 dy, y. A integral de x ao quadrado dy, x ao quadrado vezes y, né? Porque o y se comporta como uma constante, mas uma constante que pode depender de x. Então, dessa maneira, né, a nossa solução, nosso z final, vai contar com um pouco de todo mundo. Vai contar com o x ao quadrado mais y, mais y ao quadrado vezes y, né? O x ao quadrado y, mais, que aparece aqui aparece x ao quadrado y de novo, mais o y. E acabou. Essa aqui é a nossa solução geral. Certo? Essa é a nossa solução geral. Tá, já vamos subir tudo. Um risquinho aqui. Bom, apareceu aqui a integral de 2xy, integral de 1 mais x ao quadrado. Dessa forma, então, nós vamos ter a nossa solução geral, que vai ser x ao quadrado vezes y mais y. Aí. Tá? Sem, né, tudo aquilo que a gente já tinha visto. Aqui agora eu escrevi aqui para depois aparecer no documento final. Tá. Então, feito isso, a gente tem a nossa solução geral. Essa solução geral, de novo, eu substituí, dei valores para o y, foi lá, vamos olhar para o c, ou para o z, fui e obtive, né, valores e obtive, então, essas curvas. Tá? De curvas. São só algumas das curvas, né? Não são, né? Seriam infinitas curvas. Aqui eu conseguiria isolar o y, tá? Aqui não é, isso aqui não é uma equação implícita, né? Eu posso botar o y em evidência e eu consigo isolar ele, né? Ó. Aí eu posso ter o y igual a c que divide x ao quadrado mais 1, né? Então, isso aqui não é implícito, eu consigo isolar o y. Pois bem, bom, se agora pegamos aqui, solução particular. Nossa solução particular, nós vamos precisar de uma condição. A condição é que se o x for 2, o y vai ser menos 5. Então, se o x é 2, o y é menos 5. Então, no lugar do x eu vou colocar 2, no lugar do y menos 5. Então, aqui ficou 4 vezes menos 5, ficou menos 20. Menos 20 menos 5, menos 25. Então, meu C é menos 25. Então, aqui está a minha solução particular. Que também pode aparecer por aí, né? Se você quiser colocar você pode isolar, aqui é possível isolar, você isola o y, né? E aí vai ficar menos 25 sobre x ao quadrado mais 1. Certo? Então, é uma possibilidade. Pode surgir assim. Aí nós